salve turma, bem-vindo ao nosso podcast Chame Gente. Hoje eu tô aqui com o fundador e idealizador do projeto Arte no DIC, presente especial. Bem-vindo, Zé Virgílio. Oi, bom dia, é um prazer estar aqui para a gente se divertir, né? E fazer essa resenha aqui. Muita história aí da nossa convivência aí com o Bira, que está aqui, entendeu? Então vamos nessa aí. Legal. Eu sou o Gabi Seixas, sou produtor musical, músico interessado por histórias. E tô aqui hoje com o Biratã de Jesus dos Santos, mais conhecido como Bira. Obrigado pela sua presença aí, bem-vindo ao nosso podcast Chame Gente, Bira. Obrigado, digo eu. É um prazer imenso poder estar aqui. E creio que a gente vai bater um bom papo aqui com o Zé Virgílio, com todos vocês. E a galera vai curtir muito. Legal. Primeiramente, esse podcast é um oferecimento da Sabesp, patrocinador do projeto Som nas Palafitas. Vamos lá, Bira. Você é cantor, percussionista, compositor e idealizador do grupo Afro Samba, né? Sim. O Afro Samba começou aqui em Santos, né? Uhum. Aqui em Santos foi onde tudo começou. O pontapé inicial foi aqui na cidade de Santos. Legal. Vamos então caminhar um pouquinho na sua história aí. Como é que foi o seu primeiro contato com a música? Como é que começou essa paixão? Da onde veio isso? Eu comecei na música com 9 anos de idade. Uhum. Um projeto social que existia lá em Cosme de Farias, no bairro onde eu moro, lá em Salvador, que se chama CCDJI, que é Centro Comunitário Instantâneo da Jaguarari, que foi criado por Edivaldo de Paula, na época um líder comunitário, que na década de 90 o samba reggae estourou na cidade de Salvador, né? Todo mundo queria fazer banda de percussão, e ele teve a ideia de criar esse projeto para crianças, né, do bairro, que eu fui uma delas, para aprender a música. Era de crianças carentes, né, o projeto? Crianças carentes, exatamente. Voluntário, projeto social? Projeto social, qualquer pessoa poderia participar, né? Legal. E que tipo de instrumento você chegou a aprender lá? Eu sempre fui curioso, né? Eu sempre fui curioso. A partir do momento que a música, que eu fui participar da música, eu sempre fui curioso. Eu aprendi a tocar todos os instrumentos. Que na verdade lá tinha repique, marcação de uma, marcação de duas, caixa e tarol. Certo. E fundo, que eram os instrumentos que existiam dentro do projeto. E eu acabei passando por todos e acabei também ser regente da banda também. Quando então, terminado o tempo, eu passei a ser mestre do projeto. Legal. Você falou que esse projeto foi inspirado no Olodum, né? Exatamente. Zé, você foi produtor do Olodum por muito tempo. Sim. E foi lá que vocês se conheceram? Como é que foi? Foi lá que a gente se conheceu. Em meados da década de 90, né, eu fui convidado para trabalhar no Olodum, né, que é uma instituição que eu conhecia desde quando foi formada como Bloco Afro, porque a maioria, o idealizador, na verdade, do Olodum, o Nego, ele trabalhava no IPAC, né, o órgão onde eu conheci o Pelourinho, né. Convivi com o Pelourinho no final da década de 70, que eu entrei lá como estagiário, e mais ou menos anos 75, 76 por aí. E o Nego, ele era office boy, tá entendendo? Lá do IPAC, né? Esse órgão que eu fui ser estagiário e depois fui técnico lá e criei o projeto do Centro de Cultura Popular, no Forte do Santo Antônio. Então o Nego era o cara que dá batalha ali e tudo mais. Inclusive nós, funcionários do IPAC, sempre faziam uma vaquinha no final do ano, porque para ele sair, alugar carro de som, comprar as fantasias, porque na verdade ele criou aquilo ali como folião, para curtir e brincar o carnaval. Só que ele cantava também, e tinha o pessoal do bairro que fazia canções, compunha e tudo mais. Então foi aí que eu conheci o Olodum. E com o Biratã... desculpa, que ano que foi criado o Olodum, mais ou menos? 1979. 1979. Como Bloco Afro. Era uma brincadeira, então, você falou? Não, exato. Eram foliões, né? 99% do baiano é folião, curte o carnaval. E eles não tinham grana, tá entendendo? Assim, para pagar um bloco para sair. Porque já existiam os blocos, não esses blocos de trio, tá entendendo? Mas existiam os blocos percussivos, tinha na Liberdade, tinha ali no Pelourinho que eles criaram, né? Tinha em vários bairros, né? No Tororó, o famoso Apaches do Tororó,
E eles criaram, e o Nego, tá entendendo, mais com outras pessoas, mas ele era o cara mais de frente, que criaram o Olodum como bloco afro. Certo. Depois que o Olodum veio com a música de Neguinho do Samba, tá entendendo? Com o samba reggae, e foi criado o Grupo Cultural Olodum. Mas a base do Olodum foi aí, 79, Nego. Outros eu não me lembro quem eram, mas os caras lá do IPAC, né? Salles, os caras que nem estão mais nesse plano aqui. Que foi, na verdade, o que eu vi ali naquela época, tá entendendo? Aquele movimento para botar o Olodum na rua, né? Como foliões. Perfeito. E você entra no Olodum em que ano, então, Bira? Como é que foi esse processo para você sair desse projeto social e, enfim, aprender os instrumentos, né? Se tornar um profissional na área, então começar a tocar no Olodum? O Olodum já tinha estourado? Como é que era? Já tinha estourado, eu ficava paralelo ali, né? Uhum. Que eu era da banda Mirim Olodum, que certo. Eu fui tocar na banda Mirim Olodum e me tornei office boy também do Olodum. Legal. Eu fui office boy do Olodum, foi nessa trajetória que eu conheci Zé Virgílio. Zé foi trabalhar no Olodum como produtor, e eu tava ali trabalhando também como office boy do Olodum. Eu era office boy e tocava também, fazia essas duas funções. Vivendo então o Olodum intensamente. 24 horas por dia. 48 horas. É legal a gente falar um pouquinho, porque a galera ouve muito Olodum, e o Zé mencionou aqui que o Olodum então começa com uma banda de carnaval, né, um bloquinho de carnaval, mas depois ele traz essa influência do samba reggae, né, que ele começa a tomar uma identidade diferente. Como é que foi esse processo? Olha, como eu falei, né, em 1981 eu criei um projeto, tem um forte lá em Salvador, né, que foi construído no século XVIII, mais ou menos, por aí, para combater a invasão holandesa, né? Que quando circulou pelo Nordeste e quando chegou na Bahia tinha esse forte que eles acabaram sendo até derrotados naquela época. E esse forte ele virou casa de detenção num determinado momento, né? Isso já no século XX. E até na época da ditadura militar os presos políticos ficavam lá. E esse forte ele ficou abandonado, né? E só que o IPAC, que é um órgão que foi criado para restaurar e ressocializar o Pelourinho e restaurar todo o centro histórico de Salvador e outras cidades históricas, como Cachoeira, que é uma cidade histórica, Porto Seguro, onde tudo começou, que é outra cidade histórica também. E nesse forte aí, quando ele ficava meio... Ele estava ali, tá entendendo? Tinha um bloco... Mas estava abandonado? Não, abandonado não, porque ele estava aguardando um determinado momento que ele fosse ser restaurado, que não era a prioridade na época. Que a prioridade era o Pelourinho, né? Ali o coração do centro histórico. Certo. E ele, na época, eu tinha uma namorada, né, mãe de dois dos meus filhos, que morava no Santo Antônio. Aí eu perguntei a ela, Raquel, esse forte aí, e aí, qual é a dele ali? Ela me falou, né, que o pessoal, às vezes, de noite, muita gente que namorava ali no bairro ia pra lá transar. Você se lembra? Você se lembra disso aí? O pessoal ia lá fumar seu beck, tá entendendo? E tinha um bloco percussivo maravilhoso chamado Os Lordes, que era do Santo Antônio, que guardava os tambores para sair do carnaval lá dentro. Ah, interessante. E aí eu digo, eu vou fazer disso aqui um centro cultural. Olha, entendendo? Foi aí que eu tive essa convivência muito colada com os blocos afros, né? Foi ali que eu conheci João Jorge, que circulava em torno do Ilê-Aê, porque ele não era do Olodum ainda. Ele circulava ali com o vovô do Ilê e tal. E depois eu fui reencontrar já no Pelourinho, né? Quando houve a explosão, na verdade, um faraó, tá entendendo? Que foi em 87, eu acho. E que veio a coisa do samba reggae, né? Que já veio Paul Simon, tá entendendo? E que foi Neguinho do Samba, o cara, né, que fez essa junção, né? Aquela batida percussiva que foi ele. Mas tinha outros caras importantes também no Pelourinho, como o Mestre Jackson, como... Valdir Lascada. Exato. Tinha outras figuras, Mestre assim... Prego. E é interessante porque esse negócio do samba reggae, né? O reggae, então, nessa parte é o reggae jamaicano mesmo, a influência é essa? Como é que é isso? Sim, na verdade, Neguinho do Samba, ele... A gente fala que ele foi um ser humano abençoado por Deus.
né, por criar essa batida do samba reggae e dar esse gênero que hoje o samba reggae é o mundo, né? O samba reggae é o mundo. Então o Neguinho do Samba, por ele participar de uma religião de matriz africana, ele era candomblecista, certo, e também ele era ogã, ele tocava como ogã, quando ele pegava o aguidavi, que é a baqueta que se toca no tambor do candomblé, então ali nele ele já falava que ele já tinha essa ideia de estar fazendo essa junção da questão do afro com o reggae e de fazer você criar essa batida. Que Neguinho do Samba, ele era mestre do Ileaê, né? Exatamente. Ele era mestre do Ileaê, ele não era mestre do Olodum. Tava todo mundo meio que intercalado. Exatamente. Uma explosão Ele era do criatividade. Ele era do Ileaê. Quando ele foi para o Olodum, ele começou, porque antigamente se tocava o repique com uma baqueta só. E a mão, né? E a mão. Sim. Então, tem gente que toca assim ainda, exatamente, né, no carnaval. Neguinho do Samba que introduziu a você tocar o repique com as duas baquetas. Ah, tá. Interessante. E daí que surgiu essa batida maravilhosa que é o samba reggae. Beleza, então vamos voltar um pouquinho aqui. Que ano que vocês se conheceram? Pois é, eu acho que eu não me lembro assim, eu acho que foi em 95, 94, 93 que eu entrei lá, que eu fui convidado, né? Porque, como eu falei, né? Eu conheci esses caras todos, né? Já estava ali no meio. Conhecia eles todos, tá entendendo? E eu, quando resolvi sair do Estado, sair do serviço público, que eu tinha essa vontade, né? Esse desejo de trabalhar na área de produção musical. E aí eu fiz trabalhos com Moraes, né? Porque eu conheci Moraes na época dos Novos Baianos ali, como fã. Moraes Moreira, né? Exato. Como às vezes ia jogar bola lá, né? Quando eles estavam em Salvador, tá entendendo? Que eles amavam muito futebol. Jogar bola e os shows, né? Que a gente ia e tal, aquela onda toda que rolava, né? Plena ditadura militar, perseguição das polícias para quem era cabeludo, principalmente eles, né? E aí tem todo um contexto histórico também, né? Quando eu na época tinha isso, né? No serviço público, eu fui emprestado pelo IPAC para um outro órgão, a Fundação Cultural do Estado. E eu fui convidado ali para trabalhar num projeto que ia implantar 7 centros culturais nas maiores cidades do interior da Bahia. E foi ali que eu tive essa aproximação maior com Moraes, né? Porque na inauguração desses centros culturais, a gente fez shows, né? E em alguns deles, por exemplo, em Juazeiro, que é a terra de João Gilberto, de Ivete Sangalo e de Galvão, o grande parceiro de Moraes na música. Poeta, né? Exato. Ele foi diretor, inclusive, lá do Centro Cultural, né? Que na época eu até banquei o nome dele e tudo mais, para ele ser o diretor do Centro Cultural. E aí Moraes, às vezes com Davi, ele sozinho, fez shows na inauguração desses centros culturais todos. E aí houve essa aproximação. E a gente ficou muito próximo, né? Toda vez que ele estava na Bahia, quando eu ia para o Rio, a gente se encontrava e tal, até o dia que ele me chamou. Quando eu saí do estado, ele fez, você não quer fazer uns trabalhos para mim aí e tal, tá entendendo? Aí eu entrei nessa pegada, tá entendendo? Musical, já entrei aí nessa pegada. Foi uma entrada para depois você ir pro Olodum. Exatamente. Aí eu aí fui para, depois disso aí, eu fui para perto da Selva, que era a maior produtora lá da Bahia, na época, né? De shows, tá entendendo? Tava pegando fogo a Bahia, sabe? Eu fui para essa. E antes da Perto da Selva, eu trabalhei com Margarete Menezes, porque eu, na época, coloquei Margarete para fazer eu trabalhava em campanha política também, né, na área artística e cultural. Eu coordenava, organizava. E na eleição da prefeita Alice da Mata, né, uma mulher, a primeira prefeita de Salvador, eu coloquei Margarete para fazer o que eu coordenei essa parte artística da campanha dela. Eu coloquei Margarete para fazer o show final, tá entendendo? Porque naquela época tinha um showmício lá no Farol da Barra e tal. E aí, quando terminou isso aí, o pessoal de Margarete, que uma das pessoas que era produtora dela, eu fui chefe dela na Fundação Cultural, me chamou para eu trabalhar com Margarete. E aí eu fiz os trabalhos com ela, trabalhei na área de produção dela, fizemos muita coisa juntos e tal. E aí, depois, quando eu resolvi que já tinha um tempo esgotado, tá entendendo? Que minha cabeça trabalhava muito assim. Eu via um tempo, antes que esgotasse completamente, eu dizia,
cumpri minha Chega, tarefa né? aqui e já fui. Foi aí que eu fui para uma agência de propaganda, que eu sempre trabalhei para eles, a DS 2000, que foi o embrião da DM9, que foi uma famosa agência de propaganda que circulou aí pelo Brasil. E os maiores caras, né? Duda Mendonça, Nizam Guanais, Sérgio Amado e tal, eu trabalhava com esses caras. Aí eles... teve um grande show, né? Fechado para 2 shows, um para a Rede Globo, que eles foram contratados para organizar, e um outro para a Associação de Agências de Propaganda do Brasil, onde a Prefeitura de Salvador tinha ganho um projeto, né, Cidade Mãe, que até Isso. E eu fui, os caras da agência que foram contratados para montar o show, e aí, pô, a gente tem tanto, quem é que você coloca? Coisa de Bahia, né? Porque ia a Dinha do Acarajé, e uma porrada de coisa ali, tudo relacionado à questão cultural da Bahia. Aí eu fiz, pô, tem que levar o Olodum, entendendo? Qual é a grana? A grana é tanto, eu entrei em contato com o Nego, que eu fui chefe de Nego no IPAC. Entendi. Lá no Forte do Santo Antônio. Tu já conhecia essa galera? O Nego era office boy, eu era o chefe dele, entendendo? Aí e aí foi daí que surgiu isso. O show foi maravilhoso. Tu já estava por lá, Bira? Nessa época? Sim, já. O show foi maravilhoso. Ah, aí legal. Na volta, nós voltamos no mesmo avião. Aí o Nego chegou, sentou junto de mim no avião e falou, pô, você quer trabalhar lá com a gente? Eu aí digo, isso aí eu tenho que pensar, porque eu tenho um compromisso lá com a agência. E aí fiz um acordo lá, a agência disse, não, é bom você ir, porque aí você fica aqui, quando a gente precisar de você, a gente lhe chama. Foi daí que começou a minha caminhada, a minha trajetória dentro do Olodum. Legal. Com o Olodum, acredito que você teve a oportunidade de tocar com vários grandes artistas, Sim, né? sim. Um deles foi o Michael Jackson. Michael Jackson, Paul Simon, Gil, Caetano, Daniela Mercury, Margarete. Pergunta, uma curiosidade, como é que foi esse contato com o Michael Jackson, assim, pra fazer essa música? Rolou ensaio, ele passou o que ele queria, ou foi meio que na improvisação? Não, Neguinho do Samba recebeu, na época, uma fita cassete, aquelas fitas, que tinha a música de Michael Jackson, que na verdade não era essa música, era uma outra canção que ele queria fazer com o Olodum. Mas Neguinho do Samba, sempre falo, por ser um cara genial, assim, ele criava as coisas que a gente ficava perplexo com a situação dele, de como ele criava, assim, as coisas. Era um cara que ouvia aqui, fazia. E quando ele me chamou, que ele era muito ligado a mim, a gente morava praticamente no mesmo prédio, vizinho de porta. E ele me chamou para ouvir a música, e daí ele chamou os outros percussionistas. Eu lembro que foi eu, Gilmário, Socó, que tá aqui, chamou até o André Ketchup, Jerônimo, Grande Bira, 7. Porque ele tinha um estúdio. Pra ouvir a música. A iniciativa foi do Michael Jackson. Foi. De procurar vocês. De procurar. E aí, quando a gente chegou no estúdio, ele já criou essa batida maravilhosa que é da música de Michael Jackson. E fomos para o Pelourinho se juntar com os outros músicos. O Zé Vigílio estava na produção. Pois é. Porque pode falar tudo melhor do que eu. Tu que conectou com ele? Como é que foi essa conversa, não. Zé? O lance foi o seguinte. Aquela canção ali era uma das canções preferidas de Michael Jackson. E ele já tinha feito um videoclipe com aquela canção. Só que ele não curtiu. Certo. Então ele aí chamou o Spike Lee. Chegou a ser lançado esse videoclipe que ele não curtiu ou não? Ficou engavetado? Não, saiu lá, bem lá atrás. Ele aí chamou o Spike Lee para dirigir um videoclipe que ele tinha exatamente para aquela canção. Aí foi Spike Lee que indicou o Olodum. Ah, interessante. Porque Spike Lee conheceu o Olodum. Ele viu o Olodum, até uma vez eu vi Spike Lee numa entrevista que ele estava dando lá, e perguntaram a ele sobre o Brasil, tinha um jornalista brasileiro que era que ele identificava no Brasil. Ele falou, eu identifico no Brasil a Bahia e o Olodum. Eu me lembro bem que ele dessa fala dele. E no Olodum tinha um rapaz que trabalhava lá, chamado Billy, que ele falava inglês. E aí o Spike Lee fez esse contato lá com o Olodum, e Billy ficou como o tradutor, né? Fazendo toda a parte de... E aí, quando se passou para Michael Jackson vários ritmos, tá entendendo? Porque ele queria uma coisa percussiva ligada à África e tudo mais, que ele escutou
o samba reggae, ele disse, é isso que eu quero. Isso que eu quero. É isso que eu quero. Tá entendendo? E Mas aí, rolou ensaio ou não? Aquilo que foi, rolou ensaio? Veio a fita, como o Biratã falou, veio a fita um dia antes, na sexta-feira, porque era uma parafernália, cara, que tava ali. Várias groas, tá entendendo? Imagina. Gente pra cacete, produção de tudo que é lugar. De tudo que é canto. Gente da Sony, que era a gravadora de Michael Jackson, gente da Porque ele era gigante essa época, tava no auge, né? A Warner, que naquela época tava tritada com o Olodum, Foi. e aí quando olhou, chegou lá também. Junto. Nós que fazíamos a produção do Olodum. Cara, olha, Glória Maria pela Globo, a Globo lá dentro, né? Como sempre, a Globo lá dentro, dominando tudo. Sim. Aí na sexta-feira, à tarde, na Praça Jubiabá, né? Que fica mais em cima assim, tem um Largo do Pelourinho, você sobe o Carmo, ela tá por ali, na Praça Jubiabá, Neguinho do Samba fazer um ensaio geral. Tinha mais de 200 ali, entendeu? Ele com o megafone. E aí A música rolando e vocês tocando. Não, aí aquela produção e tudo mais, e os caras, velho, cada negão assim, cada armário, e os caras com o pé desse tamanho. Aí ele olhou pra mim e fez, ô mestre, todo mundo comprou tênis novo pra vir pra cá, ó. Aqueles tênis de Michael Jordan. Sei. Aquele cano longo e tudo Jordan. mais. É caro esses tênis, hein? Aí ele chegou, botou a porra lá pra ele, ele aí chegou e fez, eu quero minha porra aí de primeira, hein? Quem falou isso? Neguinho do Samba. Aham. Eu quero de primeira, hein? Aí teve um cara lá que deu uma vacilada, ele... Cara, porque o cara tinha um olho de águia. Larga minha porra aí e saia. Tá entendendo? Neguinho do Samba era Um cara lá que... Ouvido da percussão. absoluto. Porque o cara tava brincando. Aí eu cheguei pra ele e digo, pô, não, o cara ficou envergonhado. Aí... equacionou ali, o cara ficou, ele aí... Pergunta só nisso. De quantos membros era formado o Olodum nessa época? Mais não, ou o menos. Olodum tem várias formações. Tem várias formações. Mas nesse caso do Michael Jackson, era foi o pessoal 200. Que vai no carnaval, 200? Mais de 200, mais de entendeu? 200, porque é um time grande pra controlar, né? Mais de 200. Aí ele chegou e fez assim, fez de primeira, cara, aí chame ele ali, cara, o cara que tava o engenheiro de som e tudo mais, ficou bom. Aí o cara... Só gravou uma vez? Uma vez. Aí no outro dia, no sábado, à tarde, de manhã, né, em torno de 10 horas, tudo mais, o Pelourinho só... E os caras das rádios não acreditavam. Tanto é que ele chegava, teve um que veio até tirar onda comigo, e aí, Michael Jackson e tudo mais. E aí, não acreditavam que ia rolar o quando chegou no dia, tá entendendo? Tava ele lá, porque fechou, a polícia fechou. Ele apareceu pra gravar o vídeo. Só entrava morador e quem tava trabalhando, tá entendendo? O morador do Pelourinho que tava trabalhando. Imagina. Aí veio esse cara da rádio, chegou, pô, Zé, como é pra entrar? Eu digo, meu irmão, não vai rolar nada, você não falou que não ia acontecer? Isso aí, tudo aí, meu irmão, bem o que vai dizer, né? Tudo montagem. Entendeu? E aí foi que ele chegou, na van, ele chegou na van, e aí veio o Spike Lee e disse, porque ele veio com figurino, veio o Spike Lee e falou, ó, ele... Porque aí muito fã foi, entendendo? Muito fã foi assistir. E os caras com a camiseta do Olodum. E aí quando o Michael Jackson viu aquilo ali, símbolo da paz e tudo mais, aquelas cores e tal, aí Michael Jackson chegou e disse para Spike Lee que o figurino eram as camisetas do Olodum. Aí Spike Lee veio, se dirigiu a mim, tá entendendo? Eu levei ele lá na boutique, né, uma lojinha que o Olodum tinha. Ele aí foi lá e pegou uma de cada um. E aquele que tem uma rasgada que ficou famosa, porque que Michael Jackson pegou e rasgou. Foi ele que rasgou. E ele ficou no meio da galera mesmo gravando o vídeo. Tinha uma casa lá que era o camarim dele. Entendendo? Lá no Largo do Pelourinho tinha uma casa que até hoje o cara bota a foto dele lá e tudo mais. E cobra pra visitar. E cobra pra visitar. Virou um lugar... Virou. Foi negócio mesmo. Isso aí é um acontecido, assim. Exato. Você subir lá, você paga. E eu acredito que foi uma experiência marcante pra ele também, né? Acho que foi. Sim, tem inclusive aquela cena que ele cai no chão. Sim, exato. Entendendo? Que a mulher vem e agarra. Spike Lee entra com a camisa da seleção brasileira, aquele com a camisa da seleção brasileira, é Spike Lee. Ele entra pra tirar, ele aí fez com o dedo que não. Que era pra Spike Lee sair e deixar ali. Tá porque, assim, quando tu vê o clipe,
é uma cena caótica que tá rolando ali, né? Que nem tu falou, tá acontecendo O cara tudo, a cheio de mulher gente, invadiu rolando mesmo, a não banda. foi nada armado, nada disso aí não. Aquele Devia tá policial, difícil de aquele contar. policial que tá ali, que ele chega e encosta no policial, não, ele não era figurante, não. Era um policial era mesmo. polícia mesmo. E ele improvisou pra caramba, então, Sim, na hora, ele né? jogou duro. Muito. E como é que foi participar da banda, né? Pô, a Pra gente- você, ô Bira. A gente não sabia se tocava ou se olhava pro cara. Pô, e aquele lance lá, por exemplo, que com Bira Tu Jackson. encostou nele? Tu encostou nele? A gente teve uma parte que, não sei se você lembra num clipe, Aham. que Neguinho do Samba faz uma roda, que ele fica no meio ali. Ali foi o momento chavão da gente ali, de estar perto De do tá cara. perto do cara, né? É. E ele simples. E ele Sim. cantando, performando ali. Simples ali. Bira Jackson mesmo, acho que Bira Jackson ficou por causa do Michael ficou Jackson? por causa do Sim. Michael Jackson. Ele Michael Jackson. E eu lembro que hoje, eu lembro até hoje, Zé Virgílio falou pra Bira assim, cara, você tem 15 minutos de glória. Eu digo, segundo Andy Warhol, que você não sabe quem é, tá entendendo? Disse um dia que todo mundo teria, todo ser humano teria 15 minutos de fama, ou pro bem ou pro mal. Sim. Essa aí apareceu pra você, cara, porque quando Michael Jackson viu a performance de Bira, que sempre é um cara super extrovertido, tá entendendo? E também... Que instrumento tocava o Bira nessa Eu época? tocava uma marcação de duas. Aham. Ele aí, como ele começou a fazer aquela performance lá e aquela parada toda ali, que ele já fazia nos shows e tal, aí o Michael Jackson viu e se dirigiu pra ele. E aí tinha um menino também, aquele menino que, tá entendendo? Sim. Também começou. Não foi nada armado ali, não Foi não, teve improvisação, não teve né? roteiro, Não teve entendeu? roteiro, não não teve teve nada. nada. É, e tem que dar o crédito pro Spike Lee também, né? Que soube capturar todas essas imagens aí, Ah, né? sim. Porque é complicado aquilo Sim, acontecendo na sim, hora, você sim. conseguir. Foi é. tudo bem natural, a Neguinho do Samba, aquelas coisas de Neguinho. Rapaz, e assim, as mulheres, eu me lembro que porque ele tinha um sósia dele que era igualzinho. O Michael Jackson. Sim, Tinha? e o cara viajava com ele, tá entendendo? O cara viajava com ele. Aham. Por exemplo, Era idêntico. você lembra no show dele que ele saía assim numa cortina de fumaça? O sósia dele participava daquilo ali. Aham. Aí uma mulher, eu me lembro, chegou pra tá aí, ó, eu tirei foto com o Michael Jackson. Aí ela, Era o sósia? não, você tirou com um falso. Você tirou com um falso. Que eu vi ele lá na janela e o falso aqui circulando pra tirar foto. Tá entendendo? Foi, pô, cara, olha, agora começou 10 da manhã, tá entendendo? E Terminou foi só isso que eu ia perguntar, foi só um dia a gravação. Terminou Só 5 um da dia. tarde, de Ele 10 da ficou manhã até aquele assim. dia e foi embora depois. Aí foi embora. Foi rápido. Quando ele já chegou sabendo o que ele ia fazer. O cara é genial. Genial, né? Gente, tanto Produtivo pra caramba, não tem ele brincadeira. na parte dele e Neguinho do Samba na parte dele também foi muito... É, e de certo que isso aí deu uma nova visibilidade pro Olodum também, né? Como é que Sim, foi esse sim. pós-Michael Jackson pro Olodum? Sim. Vocês estavam lá, como é Sim. que foi? Saíram em turnê mundial? Ou... Saímos. E Sim. o Olodum vive disso até hoje. Bira Jackson vive também disso Vive até disso. hoje. Bira Jackson tem coisa no Japão. Ah, É. Passou não sei quanto tempo lá no Japão. Passou. Interessante. Por conta disso aí. É, e é engraçado porque... engraçado não, mas é curioso, porque a gente tá aqui no Instituto Arte no DIC, que foi criado há 20 anos atrás, e ele também é um braço do Olodum, né, Zé? Assim, começa Não. com... Sim. com- O Arte no Dick, ele, no início foi a percussão do Olodum. Do Olodum, exato. Desculpa, não é um braço do Olodum. Deixar claro aqui, o Arte no DIC é um projeto social independente, mas... Na verdade, isso a surgiu inspiração, desde né? do primeiro projeto que a gente fez lá no ABC, Aham. chamado Régua e Compasso. Tava vocês dois. Não, tinha mais gente, porque Aham. na época houve uma mudança no Olodum, tá entendendo, de direção. O nego saiu e entrou o João Jorge. E era um momento lá que não vem ao caso aí de coisas que estavam Conflito acontecendo normal, lá né? dentro, tá entendendo? Aham. E mudanças de estratégia, enfim. Aham. E foi nesse momento ali que eu resolvi, tá entendendo, Tinha que seguir em frente. que tinha que dar um tempo, tá entendendo? Tinha umas questões lá particulares pessoais, tá entendendo? Que não vem ao caso também aqui de falar. E fui lá, falei para João Jorge, eu estou me licenciando, levei um documento, eu estou me licenciando aqui, eu tenho um convite Aham. para montar uma micareta em São Paulo. Beleza, tá entendendo? E aí, nesse mesmo momento, eu tinha sido convidado pelo Jesus Sangalo
que Ivete tinha indicado meu nome, ela tinha saído da banda Eva e da Perto da Selva, que ela era contratada, a banda Eva era contratada da Perto da Selva, e montou a empresa dela, chamada Caco de Telha, e montou uma equipe. E o meu nome estava lá para trabalhar nessa equipe. Só que eu tinha esse compromisso em São Paulo, e era um momento que eu também estava a fim de... Porque a gente tinha passado, em 98, quase um ano na Argentina, e tinha um projeto lá. Tinha um projeto... Com o Olodum? Ou Com o Olodum. Com o Olodum. 22 pessoas. 22 pessoas. Ficaram um ano na Argentina? Um ano. Quase e que um projeto ano. que era esse? Não, a Warner, tá entendendo? Porque a gente foi fazer show lá e lotado, velho. Eu me lembro que o cara pagou no primeiro show $3.000. Quando chegou, aí a gente levou as camisetas para vender, porque eu sempre fui... Um show atrás do outro. Eu sempre fui articulado com a equipe que eu trabalhava, tá entendendo? E Zé lá. Era todo mundo, tá entendendo? Não tinha ninguém aqui, não, era todo mundo igual. Aí eu pegava os caras assim, o hold, o técnico, tá entendendo? Aí dizia assim, olha lá e tal. Aí quando os caras voltaram, rapaz, vendeu a camiseta. Aí índio chegou e disse, ô Zé, rapaz, você olha ali, meu irmão, a fila é imensa. Aí quando aí fui cedo, né? Quando eu cheguei lá, eu digo, esgotado. Aí deu bom. Esgotado. Aí o gerente do Rex, o gerente do Rex me chamou assim, preciso falar com você, porque fazer mais uma amanhã. Então não foi planejado. Mas aí é comigo. Já descartou o agente, comigo, aí é comigo. Eu digo, pô, então as coisas aí a Warner viu, tá entendendo? Porque eles mandaram o representante para lá. Eles viram, tá entendendo? Aí já chamou para conversar. Aí foi daí que surgiu, tá entendendo? Que a gente ficou quase um ano lá, fazendo programa de TV, viajando, ia para o Uruguai. A tocar com o Diego Torres, filho de Lolita Torres, que é uma das maiores cantores lá da Argentina. Sim. E fizemos show junto. Sim. Ele veio atrás da gente do Olodum. E lotado o tempo todo. Lotado o tempo e a gente inteiro. ainda assim... Quer dizer, quando vocês cansaram, vocês voltaram depois de um ano falando, chega? Não, aí foi outro processo. Terminou. E aí é o seguinte, era para no ano seguinte, que era 99, ir para lá para fazer um show no Luna Park. É o maior espaço de lá, onde só vai lá aqueles caras, né? Alexandre Sanz e esses caras aí... Henrique Iglesias. Só a galera grande. Só esses caras aí que lotam lá. Aí os caras, aí ainda tratamos o seguinte, a rádio, a gravadora lá, fez numa rádio lá e tudo mais, de levar um casal de argentinos para passar o Carnaval de Salvador dentro do Olodum. Tudo bancado, tá entendendo? Pela Warner. Tudo isso a gente que desenvolveu lá naquele momento. Nos envolvemos politicamente também, porque a gente chegou lá. Aí a primeira vez eu vi vários outdoors, justiça por cabeça e tal. Aí na segunda vez, aí eu perguntei ao cara, eu digo, vem cá, o que é isso aí? Aí o cara me explicou que foi um jornalista chamado José Luiz Cabezas, que foi morto e carbonizado. Sumiu? Porque ele fotografou, com o corpo, apareceu o corpo no carro e tudo mais, carro carbonizado, que ele fotografou. Na época, o chefe da máfia, teve um documentário aí, eu não me lembro se foi no Netflix e tudo mais, contando essa história. O chefe da máfia com Menem, que era o presidente do Estado, na porta da Casa Roçada. O cara fotografou e postou a foto no jornal. Expôs, então. No jornal, tá entendendo? E aí a gente chegou e ia fazer a estreia, né? O lotado, a gente fez uma iluminação. Porque é daquele palco, né, que você sobe do chão, tá entendendo? Aí PR subindo, do lado a bandeira do Brasil, do lado a bandeira da Argentina, na iluminação, cantando aquela música daquela cantora argentina que é maravilhosa, já morreu, das antigas. Tempo passa, nós vamos caminhando junto. Eu esqueci tango? O nome de tango, né? Isso. Eu esqueci o nome dela aqui agora. Levita Perón. Não, a Evita Perón foi mulher de Perón, velho, que foi presidente dos Estados da Argentina. Não, é famosíssima essa mulher, cara. Porra, é só pesquisar aí no Google. Pesquisa aí. Cantora argentina das antigas, tá entendendo? Vamos checar isso aí. Aí, os caras prenderam Maradona, né? Armaram contra Maradona, botaram
no apartamento de Maradona, porque Maradona era um crítico ao governo. Botaram droga no apartamento de Maradona e prenderam ele. Armaram pra ele também. Armaram pra ele. Aí eu cheguei... E nisso rolando vocês lá. Aí eu digo a PR, é o seguinte, cara, quando você vai finalizar o show, dizendo que o Olodum, esse show é uma homenagem e justiça para cabeças e a Diego Maradona. E aí quando chegou na hora, tá entendendo? Que PR, rapaz... Nego veio ao delírio. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Nego veio ao delírio, gigante, cara. né? Nego veio ao delírio. E aí, no outro dia, que naquela época era fax, vários fax, Sindicato do Jornalismo, convidando para o Olodum ir lá fazer tocar e fazer E aquela greve dos professores, que era greve de fome, que a gente fez um show em frente ao Congresso Nacional da Argentina, com a Telefé, com todas as... Vocês ficaram morando lá? Como é que foi? Ficaram uma casa, hotel? Um flat. Até o time do Boca Juniors foi atrás da gente. Foi. Que interessante. Entendendo? Um flat e os caras botavam barraca em frente, os fãs do Olodum, barraca em frente. E nisso rolando o show, comendo solto, novidado. E vocês Show fizeram o show pelo país inteiro. Argentina, Uruguai, tá entendendo? Show e televisão. Uma tour ali pela América do Sul. Show e televisão. Legal. Deixa eu só dar uma pausa aqui, galera. Eu queria primeiro pedir para os nossos ouvintes aí, visualizadores, seguirem o nosso canal no YouTube, Arte no Dic TV. E se você estiver ouvindo qualquer plataforma de stream aí, segue a gente, pode comentar que vai ter episódio semanalmente. Estamos de volta aqui. Queria agradecer aí a Sabesp, é um oferecimento da Sabesp que patrocina o projeto Som nas Palafitas. Para quem tá ouvindo ou nos vendo aí, deixar claro que o Bira que tá aqui não é o Bira Jackson, né? Então, são duas pessoas diferentes. Totalmente diferentes. Aqui é o Bira de Todos os Santos. Exatamente. O Biratã dos Santos de Jesus, é isso? Exatamente. Nasceu abençoado já no nome, hein, Bira? Bom, mas vamos retomar aqui então, voltando nesse projeto que vocês levaram pro ABC, né? Que explica um pouquinho pra gente como é que foi esse processo pra vocês dois saírem lá da Bahia, Salvador e chegarem em Santos. Como é que foi esse processo? Sim, como eu estava falando, né? Então, quando eu me licenciei do Olodum, porque eu tinha esses convites de São Paulo, tinha um convite lá da Caco de Telha, né? Eu tinha também um convite para ir para São Paulo de um sindicato patronal do ABC chamado CEAL. Sindicato de Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC. E o cara lá, que era o presidente, ele foi algumas vezes no Carnaval de Salvador, foi algumas vezes a algumas micaretas, e ele tinha uma ideia de mudar um pouco essa questão da economia lá no ABC, porque foi um momento, né, que as montadoras estavam saindo do ABC, né, para ir para o Nordeste, para ir para o Sul, para o Rio, algumas delas. E ele queria entrar com a indústria do entretenimento. E um dos projetos que ele achava que era o maior era montar uma micareta lá no ABC. E nós tínhamos feito um show antes, né, que ele dizia que era uma micareta. A gente chegou, não tinha nada, cara, uma cidade morta, um dia de domingo. Santo André, é isso? Santo André. Santo André. Totalmente diferente de Salvador, né? Aí os caras, a gente chegou no hotel, né? E aí eu digo, vá olhar lá o trio. Quando chegou lá, velho, era parecia uma carroça, entendeu? Aí veio os caras lá e disseram assim, porra, o Zé, o trio. Eu digo, meu irmão, então não vai ter show. Já tinha metade do cachê pago. E cada um vai receber metade aí. É difícil, sem estrutura, né? Vai receber metade aí e tal. Os caras, não, a gente tá precisando da grana, velho. Eu digo, então resolva lá. E os caras aí conseguiram montar, entendendo? Para dar uma qualidade melhor de som. Algo que desse para se apresentar. Os cantores foram lá, testaram a percussão, Eupídio, tá entendendo? Que é o diretor musical da banda. Tal. Aí disse, não, tá. E aí o seguinte, o cara ia botar o negócio 5 horas. Eu digo, pô, era um dia que jogava Cruzeiro e Corinthians, a primeira partida da decisão do Brasileiro lá em Minas. Só pra gente ter um contexto, que ano é isso? 98. 98. Foi quando a gente voltou da Argentina, vocês já foram. Da Argentina.
Aí eu disse pra ele, velho, ó, bota o show depois do jogo. Tá entendendo? Porque o corintiano se pra não ganhar, competir, né? Vai pra lá vibrar e os anticorintianos vão pra lá, tá entendendo? Comemorar. Então vai ter gente. E aí, só que não tinha nada na avenida, tá entendendo? Só a iluminação. E aí a gente fez o show, tá entendendo? Teve gente no pra outro ver dia, e tal, lotado, tá entendendo? Lotou. Lotou. Encheu, de uma hora pra E outra. aí, quando chegou no outro dia, o nosso voo era à tarde, ele aí apareceu de manhã lá no café, antes da gente sair para São Paulo, para pegar o avião, e aí me deu um cartão e me pediu um cartão, tá entendendo? Porque eu expliquei a ele como era que funcionava uma micareta e tal. Aí, um tempo depois, ele me ligou. Você tinha disponibilidade de vir aqui apresentar para os meus diretores desse tal sindicato? Como é que funciona isso? Você tem vídeo e tal? Só para deixar claro, então isso já não era mais o Olodum, era um projeto diferente que vocês levaram para Santo André. Não, o show da micareta, esse show foi do Olodum. Foi do Olodum. O cara me conheceu, o show era do Olodum. O Olodum foi contratado para fazer esse show em Santo André. Que era uma micareta na visão entendi. era uma micareta. Então ainda era o Olodum ali. Era exatamente. Aí eu estava lá em Salvador, né, eram momentos muito difíceis para todos nós, tá entendendo? No aspecto financeiro e tudo mais. Por uma estratégia lá de João Jorge, que isso é uma questão dele lá e tal. Sim. E aí a gente tava sem fazer show, cara. Parado. Tava muito difícil, tá Estacionado. entendendo? Muito difícil. Aí foi que eu fui a ele e digo, olha, eu tenho esse convite, eu vou lá. Saí, me licenciei, não disse ele, eu estou saindo. Uma licença. Não iam me pagar nada. Não pediu permissão, né? E ao contrário, né? Porque tinha pendências lá comigo. Entendendo? Aí eu cheguei, vim... Você diz pendências do Olodum com você. Aí eu vim, tá entendendo? Cheguei lá apresentei os negócios pros caras e tudo mais e voltei, tá entendendo? E aí foi nisso que eu fiz a minha articulação com a empresa de Ivete. Eu digo, olha, eu vou para lá e se essa micareta der certo, não vai ser minha, eu não vou ser sócio, a empresa vai ser sócia. Eles, nesse primeiro momento, eles vão me pagar. Entendendo? Tem um prolabore que eles vão me pagar para eu montar. Em 3 meses, eu digo a vocês, vai dar ou não vai dar? E aí, quero que o convite continue de pé, porque não me interessa mais trabalhar no Olodum. Tá entendendo? Aí, deu certo, tá entendendo? E era uma prefeitura do Celso Daniel, que era o prefeito. Que é o que foi assassinado, né? Exatamente. Que ele chegou e disse, olha, ele aceitou, ele curtiu. O secretário de Cultura, na época lá de Santo André, foi um homem que morou em Salvador, tá entendendo? Ele foi assessor de um reitor na época da UFBA e era um cara que conhecia todo mundo, conhecia o Olodum, conhecia Pierre, conhecia Lazo, conhecia todo mundo, tá entendendo? Conhecia a galera toda. Conhecia todo mundo, independente daqueles caras do axé. Ele conhecia. Aí esse cara, aí o Celso Daniel chegou para mim e fez, olha, eu preciso de um projeto social, eu não vou, porque a prefeitura ele acolheu, mas ela não botou dinheiro. Ela apresentou ao Polo Petroquímico do ABC, que fica em Santo André, e eu fui lá para vender a ideia. Como patrocinador. Exatamente. Aí ele chegou e disse, eu quero um projeto social. E os meninos ficavam me ligando direto, Zé, me leve pra aí, me leve pra aí. Tu falando com ele pra... Porque tava parado lá. O Olodum tava parado. Foi uma época que ficou parado, então deu uma época pra ser sincero, uma época de desespero financeiro. Porque você vem né, tocando com artistas, Michael Jackson, Argentina, e do nada... Eles viviam disso. A gente vivia de show, a gente vivia de show. Tinha que ter, né? Tinha que ter o show. E o Olodum, quando mudou a presidência... Parou tudo. Parou na lógica dele, que ele parou para poder... Estratégia diferente, como vocês explicaram. Exatamente. Não vem ao caso agora, mas vocês sofreram as consequências. E muito. Aí eles me ligavam, né? Eu digo, pô, cara, mas aqui eu tô montando na minha cabeça, sou eu sozinho. Tá entendendo? Mas vocês vão fazer o que aqui? Foi aí que me deu essa luz, tá entendendo? Eu me lembrei dessa... E aí liguei para João Jorge. Aí falei, João Jorge... Que era aí, então, o presidente do Olodum lá. Que era e continua. Continua, certo. Aí eu liguei e disse, João Jorge, é o seguinte, eu tô aqui em Santo André
Então, como você sabe, né, que eu vim montar a micareta e eu vou fazer um projeto social para acoplar a festa. E eu pensei no Olodum, porque eu sempre falava lá para nego, né? Pô, rapaz, o Olodum devia fazer, levar o samba reggae para fazer parcerias com prefeituras, governo do estado, na época que estava ali em evidência, isso, né? e levar, tá entendendo? Bancado por eles, leva os meninos levar cultura, lá, ensina e tudo mais, e isso, sabe, vai acabar criando uma grande rede de samba reggae pelo... Aí nego, não, uma boa ideia, mas nunca teve assim, nunca saiu da conversa. Do papel, da né? ideia, nunca saiu. E aí eu me lembrei disso aí, aí eu digo, ainda falei para ele, fazer em bairro também, a gente faz nos bairros populares de Salvador e tudo mais. Aí eu liguei para ele, eu digo, eu quero um documento, tá entendendo? Me autorizando a utilizar a marca e eu vou trazer os meninos para cá. Tá entendendo? Eles vão ter salário, eles vão ter passagem de ida e volta. Aquelas pendências que você tinha, você fez uma troca. Exato, passagem de ida e volta, tá entendendo? Moradia em lugar, bairro de ponta, tá entendendo? Certo. Transporte, tudo, tá entendendo? E um salário. E ticket de refeição e um salário. Tinha tudo. Pra trazer vocês de lá. Exatamente. E aí tu veio nessa primeira leva. Não, mas na verdade a articulação foi com ele, que eu fiz, e com o Gilmário. Com o Bira. Com ele e com o Gilmário. E que eu queria trazer Pacote e Ivan, que eram caras assim muito próximos de mim, né? Todos eram ligados, né? Eu sempre tive uma ligação muito grande com a percussão. Sim. E com a harmonia também, cantor e tudo mais. Mas esses daí eram aquele... Então quantas pessoas vieram nesse primeiro? Quatro pessoas. Não, vieram três. Não, eu já estava aqui, eu já estava lá, porque eu estava lá para montar a micareta. Para montar a micareta, tá entendendo? Mas percussionistas foram 4, então? Não, três. Porque Pacote tinha estava envolvido em outra coisa lá e era o professor da escola criativa. E certo. Ivan... teve com problemas particulares lá, pessoais, aí João Jorge não liberou e tal, aí veio ele, Gilmário e André Ketchup, que estava com muita dificuldade, eles me falaram, pode levar Ketchup, que não era tão próximo assim. Eu digo, não, tranquilo, pode vir e tal. E aí a gente fez o primeiro, aí botamos o nome Régua e Compasso, baseado na música de Gil, né? Porque estava todo mundo lá vindo da Bahia, aí eu pensei nesse nome, a Bahia me deu Régua e Compasso. Sim. E eles vão traçar aí começamos em Diadema. E assim, vocês começaram como? Me explica isso. Era só os três tocando? Como é que era? Em Diadema, esse cara do CEAL, porque esse cara do CEAL tinha que entrar. Porque ele que tinha convite, não, ele teve que entrar. Ele era parte do projeto. Ele teve que entrar. Só que o seguinte, eu que arrumei com a contemporânea os instrumentos, tá entendendo? Outros que foram comprados a preço da fábrica, tá entendendo? E esse cara, ele apresentou a gente a vice-prefeita de Diadema. Regina. Uma mulher chamada Regina. Tá entendendo? E vocês não tinham uma sede, não tinha nada ainda? Não. Essa mulher pegou uma comunidade de lá de Diadema, porque tinha lá um parque, tem um parque lá, e tinha um clube, né? Não era isso? Tinha um clube, tá entendendo? Dentro desse parque. E foi nesse lugar ali que tinha uma comunidade, que ela apresentou, que tinha uns caras lá e tudo mais. Agora eles que faziam o comando, né? O comando de Ubiratã e Gilmário, e a André era um auxiliar. Tá e esse o projeto era ensinar a molecada de lá? Ensinar samba reggae. Ensinar o samba reggae. Ensinar samba reggae. E deu certo por um tempo? Não, deu certo total. Só que aí o seguinte, cara, aí o cara do CEAL, tá entendendo? Que é um cara, como dizia aquela personagem, prefiro não comentar, ele aí tentou atravessar. Ele tentou atravessar. Porque é muito envolvido com a política e também, colou, né? E colou nessa vice-prefeita. Aí foram lá em Salvador, tá entendendo? Sem me avisar nem nada, foram lá em Salvador falar com o João Jorge. Aí João Jorge chegou para ele e fez, Zé Virgílio sabe que vocês estão aqui? E aí... Sem falar contigo eles foram. Sim, porque era prática. Porque aí a gente veio saber quem era esse cara, esse Bianchi.
Tanto é que eu me lembro que... Mas o que ele queria? Dá o balão, Pô, vamos queria ser dá o balão, Nizé. Dá o balão, Entendi. tá entendendo? Tirar da jogada. Exatamente, porque só o seguinte, que quando ele estava ainda aqui, eu já tinha chegado lá na frente, porque eu já tinha dito a Jesus, olha, eu não trabalho mais, quem vai me pagar agora é a caco de telha. A festa é nossa, aquele cara não vale o chão que ele pisa. Ele, porra, Zé, você trouxe o cara. Eu digo, velho, quem sabe fazer a festa somos nós. Sim. Ele vai receber o percentual dele lá, Sim. tá entendendo? Mas o comando é nosso, Sim. tá entendendo? E aí... Isso quanto tempo vocês já estavam lá, em Diadema? Alguns meses. Era novo ainda. Alguns meses. E a molecadinha começou a frequentar e tal? Sim, alguns meses. Não, era lotado, cara. Lotado, era lotado. Aí quando ele se ferrou, tá entendendo? Porque o João Jorge aí me ligou, tá entendendo? O Zé Vigílio vê um cara aqui e tudo mais, e aí eu digo, rapaz, olha... Ele fez, não, eu percebi logo que ele não era uma pessoa séria. Entendeu? Eu percebi logo. Por que um cara vem aqui de uma coisa que ele nem sabia o que era, que você vai lá e implanta, e uma coisa nossa, tá entendendo? Sim, sim. E aí ele vem querendo dar esse balão, tá entendendo? Quando o Jorge acabou de falar comigo, não deu um tempo, ele aí me ligou, ele e o Bianchi. Eu vim aqui na Bahia, Helris, eu vim aqui na Bahia. Helris, ele chama. Eu vim aqui na Bahia, tá entendendo? Porque eu tinha que vir aqui, tá entendendo? Porque a Regina, que ela era do Partido Verde, tinha uma reunião no Partido Verde. Jogou um verde. Exato. Pra colher maduro. E aí o seguinte, nosso negócio aí, firme, não sei o que lá e tal, eu digo, beleza e tal, tá entendendo? E aí, só que aí começou a desconfiança. Ninguém acreditava mais no cara. Sim, é difícil, né, Ninguém trabalhar acreditava assim. mais no cara, tá entendendo? E aí a coisa aí foi levando. O Gilmário aí se picou, entendendo? Foi embora e ficou o Biratã e Ketchup. Vocês lá em Diadema tocando o projeto e isso rolando por trás. Era um cover de excelência do Olodum. Os meninos aprenderam lá. Tinha os instrumentos que vocês Não, falaram, tudo. Eles aprenderam, tá entendendo? Então esse Régua Compasso chegou um tempo lá, tá entendendo? Quanto tempo durou o Régua Compasso lá? Cara, eu não sei porque eu, com alguns meses, eu saí fora. Entendi. Aí ficou só tu lá tocando? Não. Saiu eu e ele. Saiu eu e ele. E ficou o André ficou. Entendeu? Existe ainda esse projeto? Não, acabou. Tudo foi pro saco. Porque a gente já sabia que ia acontecer isso. Por isso vocês pularam fora. Não, a gente não pulou fora por isso. A gente pulou fora porque a gente não ia associar o nosso nome, nem o nome do Olodum, a um cara, tá entendendo? Que, infelizmente... Vocês já não acreditavam mais, sabe, né? não tinha a menor condição de conviver com aquele cara. Entendendo? Então, aí a gente... Aí o André ficou por ele, tá entendendo? Sim, e o nome escolha do Olodum, dele. o nome do Olodum saiu e tudo mais. Só que esse Régua e Compasso se apresentou aqui no Sesc de Santos e veio gravar com alguma coisa aí com Simonian. Sim, com o José Simonian, né? Exato. Que tem a escola de música aqui em Santos. Exato. E toca aí, sax, flauta. Nesse dia, quem acompanhava, de uma mulher que é psicóloga, que é daqui de Santos, que trabalhava para a Prefeitura de Santo André, e que depois foi trabalhar no Régua e Compasso com esse cara, esse Bianchi. Ela foi trabalhar com ele. Tá entendendo? Então ela chegou, nesse dia do show, o Fausto Figueira, né, que é um médico que era político aqui na época, vereador e tal, tava lá no Sesc. E aí ele falou, eu amei esse negócio aí, porque o samba reggae ele é contagiante, né? Sim. Impressiona, né? Impressiona. Exato. Pra cima, Aí falou pra essa pessoa, né? Tem eu atendo numa comunidade lá do DIC, da Vila Gilda, que aqui é caminho disso, caminho daquilo. Acho que Só dar o contexto pra quem tá ouvindo a gente, aqui a gente tá no maior aglomerado de palafitas da América Latina, né? Então é um bairro carente em Santos, na zona noroeste, né? Então, tem muita vulnerabilidade e tudo mais. Para quem está ouvindo, quem está vendo, quem não conhece, entender o contexto disso. Sim. Então era um desafio já aí, né, Zé? Aí o Fausto, né, através do Fausto, essa pessoa me chamou, me ligou, tá entendendo? Porque eu ainda estava lá no ABC, fechando as dívidas porque aí teve a morte do Celso Daniel, a gente
encerrou a micareta, né? Só fez, era o 4º ano da micareta. A gente fez aquela última edição, tá entendendo? Que eu levei o Olodum, levei Araqueto, levei o Harmonia do Samba, que foi também, tá entendendo? E entregamos a festa, a Caco de Telha saiu fora, tá entendendo? E isso, o Régua e Compasso já estava... Eu não tinha nenhuma vinculação mais, nem o Biratã, tá entendendo? Mas eu tinha que cumprir aquilo ali para quem eu trabalhava, que era Caco de Telha. Então eu tinha que conviver com ele, aquela coisa que você tem que estar... Tem que estar presente ali, engolir o sapo antes de sair para... Tá entendendo? Seco, né? Pois é. E aí... Aí a Caco de Telha foi contratada para montar 2 festas em Alphaville. 2 micaretas fechadas em Alphaville. Tá entendendo? No lado de Barueri. E eu tinha que ficar, né? Porque eu tinha esse compromisso lá com Jesus e com a própria Ivete. Eu tinha que ficar, tá entendendo? Para cumprir essa agenda. E aí essa pessoa me falou, falou do Fausto e tudo mais, e aí marcou para eu vir aqui. Eu vim, ele aí... Aqui no bairro? Não, aqui em Santos. Aqui em Santos. Que o encontro foi lá, era a época da eleição, né? O governador, de presidente, deputado e tudo mais. Foi até um dia que ele ia inaugurar um comitê, né? E aí então aquele negócio todo não deu, aí ele fez, você pode ficar aqui, amanhã de manhã a gente conversa. Aí teve essa conversa que eu falei para ele, olha, para isso aí acontecer tem que ter instrumentos, tem que ter uma ONG, tem que ter o recurso para pagar a pessoa que vai vir do Olodum para cá ensinar, entendendo? O mínimo de estrutura, moradia, né? Alimentação, papapá, aquela coisa toda, enfim. Aí ele fez, não, eu vou resolver isso. Eu vou resolver. E aí o cara, ele foi em frente, né? Aí um dia ligou, disse que tinha arrumado uma empresa, né? É a empresa Deikimar. A Deikimar, que é aqui do Porto de Santos. Exato, que entrou com um recurso que eu disse a ele assim, mas esse dinheiro aí vai durar o quê? Eu não vou lá criar expectativa na família nos jovens, nas crianças e tudo mais, para depois dizer, o dinheiro acabou. Ele fez, não, essa entrou agora, mas vai entrar uma outra, que foi o Grupo Libra, né, que na época era a Libra Terminais, vai entrar uma outra que vai ser a mantenedora. Entendeu? Vai dar seguimento no projeto. Vai dar seguimento. Foi aí que aí eu conheci esse pessoal dessa ONG, né, o pessoal do Instituto Elos, tá entendendo? Me apresentou lá aquela comunidade, né, era uma sociedade de melhoramentos que tinha lá nesse caminho aí, São Sebastião, eu acho, tá entendendo? E só que o Biratã, ele foi dar aula lá em Ribeirão Pires, para a prefeitura, e ele não podia largar, tá entendendo? Porque tinha um acordo com o cara lá, ia deixar o cara na mão. Ia deixar o cara na mão. Ele aí indicou uma pessoa, chamada Sidney, que tem um apelido de Pichica, que foi o primeiro que veio para aqui, de novo com a chancela do Olodum. Que de novo eu retomei aquela conversa com o João Jorge, ele me deu outro documento, tá entendendo? Daí foi que surgiu com o Olodum, que no início todo mundo queria falar com o Olodum. Sim. Tá entendendo? É aquela questão, quando chegou o Olodum, até o momento que você tem que trabalhar a marca arte no DIC. Porque aí já tinham várias tratativas, já tinha Gilberto Gil, já tinha Juca Ferreira, já tinha o Ministério da Cultura, já tinham várias situações acontecendo que o Olodum foi fundamental. Sem o Olodum não teria acontecido, sem o Olodum não teria acontecido, tá entendendo? Mas já naquele momento o Olodum foi o grande parceiro e é parceiro até hoje. Mas era o Arte no DIC. E aí o Bira vem depois, então? Aí um ano depois, tá entendendo? Dessa passagem do Sidney aqui, nós voltamos para Salvador, tá entendendo? E teve algumas situações, tá entendendo? Que não dava mais para essa continuidade, entendeu? Aí, como foi o Biratã e Gilmário que indicaram ele, a gente sentou lá em Salvador e disse, olha, a continuidade não vai ser com você, tá entendendo? Foi aí que ele finalizou o trabalho que ele fez lá em Ribeirão Pires e veio para cá. Que isso foi em 2004. É importante a gente ressaltar aqui a relevância de um projeto social, né? Exatamente. Você vê a influência que assim, começa lá em Salvador, como você falou, 79, né? E hoje a gente vê as consequências aqui, é coisa impressionante, né?
muda a vida das pessoas, dá esperança e, enfim, um projeto muito nobre. Como é que foi para você encarar esse desafio quando você chegou aqui, ô Bira? Uma cidade nova, né? Um lugar diferente, num bairro desse. Fala aí um pouquinho do que você enfrentou aqui. Na verdade é assim, o desafio já começou desde lá de São Paulo, né? Quando eu ficava ligando pra Zé direto, pedindo uma ajuda a Zé, porque a situação financeira minha em Salvador já não estava mais a mesma. E eu sempre ficava ligando pra Zé pedindo emprego. Sim. Foi quando ele me trouxe pra cá. Então o desafio já parte daí de São Paulo pra cá, de você ter a cabeça num lugar, o controle que você quer fazer isso, quer seguir de música, e você... Complicado, né? Complicado e cair pra dentro. Quando eu vim pra cá, pra Santos, ao convite de Zé Virgílio, pra mim ficou fácil porque a gente já tinha uma relação de pai e filho já. Sim. Eu sempre respeitei Zé. Depois eu vou até falar da relação nossa. Então, pra mim ficou muito fácil de vir trabalhar aqui em Santos, porque eu já estava já... E eu fui trabalhar no Rio, em Ribeirão Pires, um lugar totalmente diferente de Santos, de Santo André, de Diadema. Um frio o tempo inteiro. Não conhecia ninguém mesmo. Sim. Conhecia só a menina que eu falo até hoje, Cida, que trabalhava lá. Então aí o desafio... Na verdade, a vida já é um desafio, né? Sim, sim. Não, e assim, nesse começo, o que vocês tinham aqui, então? Eu já ouvi falar que era na rua, né? Tinha, quando ele chegou, tá entendendo? Porque no primeiro ano era na rua, tinha uma sede dessa sociedade de melhoramentos. Que ficava os instrumentos lá? Ficava os instrumentos lá. E era só baseado no instrumento. Já tinha esse nome de coletivo Queiro ou não? Não. Banda Queiro já surgiu quando ele chegou. Porque o seguinte, o nome aqui, isso em 2003, eu digo, Marcos, né? Aí já tinha Gil, já tinha Juca, já tinha o Ministério da Cultura. Certo. Tá entendendo? E eu já tinha conversado com o Gil e com o Juca sobre o que estava aqui, tá entendendo? E o que eu estava imaginando. Aí eu disse, se um dia tiver uma sede ali, o nome vai ser Plínio Marcos. O grande dramaturgo, tá entendendo? O grande homem, grande cidadão, que eu comecei a conhecer e admirar aos meus 15 anos, quando eu comecei a conhecer a obra dele e tudo mais. Sim. E aí procurei que era o curador da obra dele, que é o filho dele, Kiko de Barros, que eu conheci, que se tornou amigo e tudo mais. E aí eu digo, ele já tinha um negócio da percussão, eu digo, se um dia tiver uma banda aqui, o nome vai ser Banda Queiro, porque eu comecei a reler os livros de Plínio, né, que eu tinha lido lá alguns anos atrás. E o que eu comecei a ler primeiro foi o Queiro. Sim. Que é aquela história no Porto de Santos. Exato, aqui, né? Que é aquela história, tá entendendo? Eu digo assim, olha, essa banda aí, esse projeto, vai evitar que não surjam novos Queiros. Que foi um jovem, uma criança, adolescente que foi torturado, ser viciado, tá entendendo? Sim. Tudo ali pela polícia na época, tá entendendo? Botou o cara, tá entendendo? Com um avião, enfim, tá pequenos furtos, depois ele pegava o cara e acabaram matando, tá entendendo? Então foi daí que veio o nome Banda Queiro. Isso em 2004. Foi a chegada dele. Quando ele chegou, a gente já estava ali no terreno do Cantareira. Porque eu conheci ali eu conheci o Papa, que era vice-prefeito. Na época. E do Papa ele me apresentou ao Beto Mansur, que tinha visto eu dar uma entrevista, né? Que era em cima do Olodum, por isso que o Olodum foi fundamental para tudo. Porque quando me chamavam para entrevista e tudo mais, era o cara do Olodum. O cara do Olodum que chegou com um projeto do Olodum. Sim. Tá, isso chama atenção, querendo ou não, né? Chama, porque a marca Olodum é uma marca forte, né? Não, até hoje, né? Sim. E então aí você começa, né, aqui junto com o Zé Virgílio. Em 2008 vocês fizeram um intercâmbio cultural, é isso? Não, em 2004 a gente começou ali, aí foi quando chegou em 2000, acho que foi 2007, foi. Que teve assim, porque sempre a gente trabalhou, tá entendendo, das experiências que cada um de nós vivenciamos, né, na nossa carreira, na nossa vida. E aí eu vi ali, tá entendendo, porque que se eles alcançaram ali, porque se você não se organizar, se você se organizar, por que você não vai alcançar?
a experiência do Olodum, que foi para fora, do Ileaê, que foi para fora, de tudo aquilo, até quando eu trabalhei no Estado, a gente organizava, que era uma coisa que, um projeto que na época de Antônio Carlos Magalhães como governador, das feiras da cultura da Bahia em tudo que é lugar. Em alguns países que ele queria atrair o turista, tá entendendo? Por exemplo, em Buenos Aires tinha, em Paris tinha, em Nova York tinha, e aonde ele juntava tudo da nossa cultura, né? Gastronomia, música. Não só os rituais religiosos não, mas a gastronomia, música, dança, capoeira, tudo aquilo, tá entendendo? Que levava os melhores para participar dessa feira e tudo mais, para atrair o turista, tá entendendo? Para lá, para a Bahia. Da cultura também do lugar, e aí, né? a gente aí viu tudo isso aí, né? Viu o Filho de Gandhi, viu isso, por que não aqui? E aí, a gente ganhou um edital na época de uma empresa de Cubatão, nós concorremos e o Artundic ganhou, e foi um recurso considerável desse edital, que uma das coisas que eu falei é o seguinte: vamos para o Carnaval de Salvador. Entendendo? E aí organizamos, né, ônibus, alugamos uma casa em Itapuã com 10 quartos, piscina, churrasqueira e tudo mais. O ônibus leito. A casa do Vinícius de Moraes? O ônibus leito com à disposição, né, para circular lá. Compramos as fantasias do Olodum, os meninos saíram para tocar com o Olodum, Saíram né? tocando no Olodum. Saiu tocando a molecada no Olodum, daqui. Vocês levaram a molecada daqui, né? Exatamente, no dia nobre do Olodum, que é na sexta-feira, saíram, e vários shows, tá entendendo? Porque um grande amigo e parceiro nosso, que não está mais aqui, que é Juruna, que era um cara muito bem articulado com a coordenação do Carnaval, né, em Salvador, tá entendendo? Ele participava da programação e tudo mais. E aí pediu material e a gente colocou, tá entendendo? Esse material encaminhou para ele e antes disso a gente gravou um disco, que é um disco que é vendido para o exterior e tudo mais. Banda Queirô. Da Banda Queirô? Banda Queirô, que é até hoje. Você vai na internet aí para você conseguir comprar ele, o valor que ele é. Como é que é o nome? A Arte no Dic. A Arte no Dic. A Arte no Dic. Tu não tem uma cópia? Hein? Tu tem uma cópia? Tenho. Tem. Legal, hein? Aí interessante esse disco a gente chamou na época para dirigir um dos maiores diretores artísticos que teve em gravadora, produtor musical, Mauro Almeida. Um cara premiadíssimo, tá entendendo? Lançou Chiclete com Banana, Olodum, lançou Chitãozinho Chororó, Barão Vermelho, Daniela. Do tá meio. Entendendo? Do meio. Calypso na época. A Calypso também. Então esse cara Mauro, que era nosso amigo e tudo mais, eu falei com ele, tá entendendo? E aí com recursos do Ministério da Cultura, que é recursos do próprio gabinete de Gil, tá entendendo? Que disponibilizou aquela grana, a gente levou muitas desses que eram aquela geração da época, para o Hotel Jandaia, que era um hotel onde ficavam todos os artistas da Continental e da Warner, quando ia fazer programa de televisão, que o Olodum ficava lá. Hotel dos artistas. Tá entendendo? E a molecada tudo ficando lá. Todo mundo lá. E no estúdio Gravodisc, que era o estúdio entre os 5 maiores estúdios na época lá de São Paulo, de gravação, eles foram gravar lá. E esse material que foi encaminhado lá para Juruna, que quando ele passou lá, foi de primeira, tá entendendo? Foi aprovado e colocou a Banda Queirô para tocar nos palcos, porque naquela época a gente não colocou ainda no trio elétrico, né? Colocou nos palcos mais importantes do Carnaval de Salvador. Liberdade, Itapuã, qual foi o outro lá que eu nem me lembro mais? Liberdade. Foram 3. Foi Liberdade, agora pegou Liberdade, Itapuã. Teve mais outro lugar lá. Que eu não me lembro mais agora, tá entendendo? E aí, isso aí acabou sendo uma matéria nacional, que a TV Cultura... E acabou chamando a atenção, então, para o projeto aqui em Santos. Sim, a TV Cultura chegou, foi fazer a cobertura dos bairros, tá entendendo? Porque o carnaval lá não é só concentrado ali na Praça Castro Alves, Campo Grande e Barra, não. Nos bairros populares tem palcos, tá entendendo? Com grandes atrações, com grandes nomes da música que estavam lá. E aí arrasou lá. Plataforma, não foi não? Hein? Plataforma. O Piripiri, uma coisa assim.
E aí, lotado, né? Porque baiano tem o seguinte, meu irmão, ele olha pra cima do trio, se ele não estiver gostando e fizer assim, já era. Já era. Sai pelo canto. É mesmo? É assim, é desse jeito? E aí... A galera faz isso mesmo? Aí tava meio... Já aconteceu contigo, já? Rapaz, graças a Deus não. Não é de acontecer. Tava meio vazio, cara, aí lotou, todo mundo elogiou. Aí a TV Cultura tava fazendo a cobertura, tá entendendo? Foi lá e disse, pô, esse não é de Santos, né? Porque ele falou, acho no DIC, aí fez entrevista com todo mundo, tá entendendo? E aí de noite o pessoal aqui no DIC viu a matéria na televisão, porque a TV Cultura espalhou para outras redes de TV, outras redes de TV, passou na Band, passou no SBT, entendi. Tá entendendo? A matéria. A matéria, tá entendendo? Então, isso aí foi o primeiro intercâmbio. Primeiro passo, né? Primeiro intercâmbio que o Washington Dick fez. O Carnaval de Salvador. A festa maior, tá entendendo? Do mundo, tá entendendo? A céu aberto. E eles tiveram esse prazer, né? E essa oportunidade. Já receberam, né? Exatamente. De volta o que plantaram. Exatamente. Tu ficou quanto tempo aqui, então, no projeto Arte no DIC, Bira? Eu fiquei quase uns 10 anos, foi não, Zé? Entre 5, 7 anos, 8, eu não me lembro assim de cabeça, não. E então vamos falar um pouquinho agora então desse projeto que, pelo que eu li aqui, o Afro Samba começa então no Arte no DIC, como é que foi? Na verdade, o Afro Samba começou aqui em Santos, né? O Arte no DIC, ele me deu, quando eu falo mais do Arte no DIC, que as pessoas lá na Bahia sempre me perguntam isso, pô, Bira, você nessa entrevista você fala do Arte, você fala do Zé. Quando eu falei que ia falar da minha relação com o Zé Virgílio. Isso. O Zé sempre esteve presente na minha vida, desde de lá do Olodum. Sempre me deu conselho, Bira, estude, Bira vai pesquisar. Sempre foi uma pessoa que sempre me deu conselho. A gente passava a andar junto, eu ia com o Zé pegar a filha dele no colégio, Roberta. A minha filha é mais velha. E a gente sempre teve essa relação, né? Dele me dar conselho para as coisas. Quase pai para filho mesmo, que exatamente. Você falou. E após aqui no Arte no DIC, Zé me deu a oportunidade, né? Eu tive a minha oportunidade de compositor e de cantar, e de expor minhas ideias musicais, de criar. Eu aprendi aqui no Arte no DIC. Aqui foi meu laboratório. Porque antes você tocava no Olodum, mas não tinha esse espaço, né? Não tinha esse espaço, porque tinha Neguinho do Samba e já tinha os cantores lá, que já era do Olodum, não tinha espaço. Eu era um músico ali, era um músico respeitado pela própria instituição. Mas era limitado, né? Exatamente. Nesse ponto de criação. Exatamente, de expor minhas ideias musicais. Certo. Né? Você já tinha vontade de compor? Já tinha. Então, eu acho que no dia que me deu essa compasso para eu compor, para eu criar os meus ritmos, né? Através dos conselhos que o Zé Virgílio me deu, o Neguinho do Samba foi assim, um cara para mim também, paizão, que me ensinou muito. Me botava na casa dele para poder dizer assim, Bira, assim, esse é o caminho. Então, eu acho no dia que me deu a compasso para fazer tudo da minha vida até hoje, né? Que é compor, que é criar, foi criar o Afro Samba, que é não desistir, Zé Virgílio sempre dizia isso, cara, não desista dos seus sonhos. Então, acho que foi mesmo porque tu estava criando sonho em outras pessoas também, ensinando, né? Um projeto diferente. O Olodum, assim, é mais o holofote, mais o glamour, né? Aqui, por ser um projeto social, você teve espaço para se desenvolver muito, como músico, como artista também. Como produtor, para criar outras coisas. Então, quando eu fui gravar o disco da banda Queiro, que é esse CD A Arte no DIC, lá na Gravodisc, o Zé me deu a oportunidade de eu botar 7 canções suas dentro do CD. E você compõe a harmonia, você toca violão também, né? Dá pra tu tocar uma musiquinha pra gente, então, dessa? Sim. Pra dar uma palhinha desse tempo aí? E essa foi uma canção que eu fiz, chama-se Barraco de Madeira, que foi uma música que hoje todo mundo aqui canta, né? Se tornou um hino. Que eu compus essa música na época que a gente era lá do Cantareira. Que a gente ficava dentro de um barraco de madeira. A gente tinha um container, né, Zé? Era. E tinha um container que era o escritório e nós construímos um barracão. Um barracão de madeira lá? Porque o Papa, na época, quando terminou a campanha dele, que ele se elegeu, ele me chamou e tinha toda a estrutura do estúdio que ele gravava os programas.
todo aquele tratamento acústico. Ele aí me chamou, você quer isso aí? Eu digo, quero. E muito madeirite sobrando lá e tudo mais. Aí a gente pegou um carro, um carreto, e trouxe tudo para cá. Os madeirites a gente distribuiu lá com pessoas que frequentavam, né, alunos e tudo mais, porque era ouro. Foi até um deles me disse, até quando dois deles foram pegar lá comigo, eles que falaram, pô, será que esses madeirites aí é para levar também? Tem eu digo, jogo, tem deixa jogo. eu ligar pro cara. Aí liguei, eu digo, papo, ele não, leve tudo. Aí ele disse, isso aí pra gente é ouro. Tá entendendo? Aí a gente trouxe tudo e aí foi montado esse barracão, tá entendendo? E toda a estrutura interna com esse acústico lá que Papa deu, tá entendendo? Virou meio estúdiozinho, então. Pintado. Tudo tem as bonito, fotos aí. Tem as fotos aí, foi... Super pintado. E João, que Deus o tenha, é um cara daqui da comunidade, tá entendendo? Que foi o cara que arrematou. Acabou, ele... Só pra quem ele era carpinteiro, ele entendia de tudo, ele arrematou. Pra quem tá ouvindo, Cantareira é um bairro aqui da Zona Noroeste. Não, Cantareira é um projeto social de futebol. Projeto social de futebol. De futebol. Ele era dividido, uma parte do terreno... Aqui na Zona Noroeste. Aqui na Zona Noroeste. Próximo daqui da série do Arte no Dique. Era dividido. Tinha a parte para eles e tinha a parte que era do Arte no Dique, onde a gente botou esse barracão. Aí um container que eu pedi à Libra, né? Eles me deram um container que era o escritório, customizado para o escritório, que tinha o quê? Jackson, um que é hoje artista lá na terra dele, em Alagoas, que era o responsável, era o secretário, entendendo? Cuidava do computador, cuidava. Miriam, que era uma assistente social que virou financeiro daqui, que eu convidei para ela, eu digo, preciso de uma pessoa de minha confiança, porque não éramos nós, porque eu acho que não era uma ONG ainda, foi formada ali. Era um projeto. Era uma ideia, né? Era um projeto, vinculado ao Instituto Elos, porque foi a ONG que o Fausto me apresentou. Que o Fausto Figueiras, entendendo? Só que aí a gente viu, não, a gente tem que caminhar com as nossas pernas. Ficar independente. E aí fizemos o Instituto, né? Primeiro como associação, depois como Instituto. E ali que foi o início de todo esse processo, tá entendendo? Até fazer um projeto Minha Casa Minha Vida, que ia prejudicar o Cantareira. Eles iam perder o espaço dele. O cara veio falar comigo, eu digo, não, velho, eu não tenho interesse nenhum de ficar aqui. Porque sempre eu passava por aqui e via esse lugar aqui, que era um buraco. Eu digo, pô, o lugar tem que ser ali, porque é em frente lá às palafitas. Na frente das palafitas. E aí, na época, me apresentaram aquele espaço lá da Coab, tá entendendo? E aí, com aquele recurso, daquele edital que a gente ganhou, daquela empresa chamada Anglo-América de Cubatão, que era uma grana considerável, a gente reformou tudo ali. Aí pegamos toda aquela estrutura acústica que Papa me deu, já colocou ali numa sala, né? Ele montou tudo ali, que era a sala da percussão, fizemos uma sala, já tivemos dinheiro para comprar outros computadores, fizemos uma sala de informática e o escritório e a sala de dança. E esse material que está aqui, da dança, a gente já montou lá. Já veio de lá, já. Tinha dança, porque aí cresceu, né? Aí já entrou teatro, já entrou dança, já entrou... Já não era mais só o Queiro. Mas que era o carro-chefe. Era o carro-chefe. Era o carro-chefe. Já começou a ter outras espetáculos foram montados, tá entendendo? Na época a diretora de teatro era Maria Tornatori, aí montou aquele Sem Perder a Ternura Jamais, foi que era música espetacular, música de Gonzaguinha, textos de Plínio Marcos, pensamentos de Che Guevara, tá entendendo? Quer dizer, e aí foi sensacional. Se apresentou no Sesc Pompeia. Só que a gente não tinha fôlego para bancar um circuito, uma turnê, tá entendendo? Porque era tudo início ainda, tá entendendo? Quer dizer, e aí a gente nesse espaço lá da Coab, né, foi que teve todas as tratativas, né? Porque aí o Ministério já era um grande parceiro. Acho que já era ponto de cultura, na primeira lista de ponto de cultura, e esse programa Espaço Mais Cultura, que o Gil e o Juca me falaram que era uma construção de uma sala de cinema e uma biblioteca. E nós apresentamos um projeto maior, em cima da minha experiência do Forte do Santo Antônio, que as celas todas eram, tá entendendo? Que o tanque virou palco, tá entendendo? E da Fundação Cultural, aqueles centros culturais do interior. Eu digo, por que não aqui? Quando eu falei com o Gil,
Ele mandou ir adiante, vai em frente. Interessante. Então, é Casa de Madeira? Barraco de Barraco Madeira. de Madeira. Vamos ouvir, então. Que foi uma das primeiras canções que eu fiz aqui pro Arte no Dick, foi uma das músicas que também... Uma dessas 7 que dessas tá no 7 álbum. que ficou no álbum. A Arte no Dick, o nome do álbum. Moro num barraco de madeira, ia, ia, em cima do mar. Maré cheia não é brincadeira, neném. Saio pra pescar. Moro no barraco de madeira, ia, ia, em cima do mar. Maré cheia não é brincadeira, neném. Saio pra pescar de barcavelo, de canoa, jogo minha rede, puxo minha jangada e saio pro mar. Na sexta-feira vou à feira vender peixe pra você comer, azeite de dendê vai ter, coco ralado, tempero verde não pode faltar. A dona de casa chegou pra falar, hoje à noite vai ter baile no gueto, eu vou tá lá, moro num barraco de madeira, ia, ia. Legal, legal. E me fala um pouquinho como é que bate a inspiração em você, Bira? Como é que vem uma composição? Ela vem por inteira? Ou você vai, de vez em quando demora meses para compor? Como é que é esse teu processo criativo? Quando fala por essa música, quando eu compus essa música, eu passei a observar a vivência do povo daqui, né? Uhum. E aí, quando juntou a construção do barraco de madeira, e quando eu falo que de barco a vela, de canoa, jogo minha rede, puxo minha jangada, porque aqui tinha um cidadão chamado Marruco, né, Zé? Sim. Que era o grande pescador Aqui? daqui da cidade de Santos, que mora aqui em cima aqui. Então ele sempre ia pescar. E teve uma época que ele me chamou para comer um peixe na casa dele. E aí eu comecei a juntar essas pecinhas. as pecinhas e a questão do baile, né? Que eu falo, hoje à noite vai ter baile no gueto. Que eu acho a Zona Noroeste tinha alguns pontos que tinha baile funk, né? Então eu fui juntando. Eu costumo me inspirar sempre no dia a dia das pessoas, sentimento, até coisas minhas também. Coisa da sua vivência. Da minha vivência. E o Zé me ensinou muito a ler, né? Eu não tinha hábito a ler, não. Ler livro. Ler livro. Ler livro, ler Importantíssimo, jornal, né? ler revista. Então o Zé foi, como os meninos falam, Zé foi meu professor, meu maestro de dizer, ó, faça isso, lê isso aqui. Tá lendo alguma coisa agora? Eu sim. Qual? Eu tô lendo como lidar, que eu faço parte da Fundação Cidade Mãe, lá. Lá em Salvador? Lá em Salvador. Como lidar com adolescente. É porque é necessário, né? Muito, muito. E eu tenho um filho pequeno, então a gente tem que aprender. Então, eu tenho um livro, Zé, de Mabel Veloso. Mabel Veloso, que é a irmã de Caetano Veloso. Legal. Então, o Zé me ensinou muito além. Então, eu leio, pesquiso, escuto jornal, o dia a dia das pessoas, né? Que hoje em dia as músicas saem muito bem assim do cotidiano de cada um. Sim, ainda mais depois da pandemia. Né? Exatamente. E fala um pouquinho então, o projeto Afro Samba, ele é só de música própria? Não, a maioria das canções é de minha autoria. Tem música de outros compositores famosos, como Pierre Ronazzi, Tonho Matéria, né? Marquinhos Marques, o Ortil Nascimento, que são compositores que fazem músicas para a Bahia inteira. E eu me juntei a essa galera para compor músicas pensantes para o Afro Samba, porque quando a minha saída do Arte no Dick, eu fui dar aula no Proeco, um projeto vizinho aqui. Aqui em Santos também. E nos intervalos eu pegava o violão e começava já pensando vou criar isso. Começava a compor e guardava. Compor e guardava. Só vai deixando na gavetinha. Deixando guardar. Aí eu fui fazer fui fazer um barzinho pra juntar a grana, numa casa de show que tem em São Vicente, que é até de um empresário chamado Fred, que é de uma loja chamada Restrito. Sim. Não sei se você lembra dessa loja Restrito. Lembro. Sim. E aí eu chegando lá, eu conheci Juliana Góes, que foi do BBB, que é santista. Ela tava com o marido dela. Após eu sair, ela falou, menina, por que você não monta uma banda? Você tá com uma banda que tá te acompanhando isso, agora. Por que você não montou uma banda? E foi daí que eu conheci uma menina que quiser também conhecer, o Thalita Leonardo. Thalita, lembra de Thalita?
de São Paulo, que você conseguiu o show pra contemporânea, falou pra ela que era pra gente tocar no dia 24, ela levou a gente no dia 25. Ah, sim. Aí, ela sempre esteve perto de mim. Uhum. Aí foi que ela começou a falar, pô, Bira S.A., Bira não sei o que. Aí chegou até o Afro Samba. Uhum. E o bacana da ideia disso tudo, que eu comecei a juntar músicos, percussionistas daqui, Uhum. pra montar. Foi onde eu conheci o Edson Cabeça, que é professor daqui do Instituto Arte no DIC. Que deu seguimento ao coletivo aqui, né? Exatamente, que ele tocava na época nos bares, eu convidei ele para ser meu, Substituto. meu auxiliar lá Uhum. no Proeco. Aham. Eu convidei ele para ser meu auxiliar, ele aceitou. E eu ficava dando aula lá e ele me auxiliando nas aulas. Foi quando eu convidei para poder montar o Afro Samba junto com o Matoso, Uhum. que é tecladista, que está hoje tocando comigo. Toca também. Ele é de Santos, não? Daqui de Santos. Daqui de Santos, aham. Mas tu tá morando em Salvador Eu moro agora. em Salvador. Ah. Aí chamei Matoso, chamei essa mesma gig que tá fazendo, que vai fazer comigo no dia 29 aqui, Uhum. foi a mesma galera que começou comigo com o Afro Samba. Legal. E como é que é? O Afro Samba tá fazendo show em cidades diferentes? Qual que são os planos de presente e futuro pro Afro Samba? O Afro Samba ganhou espaço em Salvador, né? Foi Aham. uma banda que poucas pessoas não achavam que não ia vingar, Uhum. mas graças a Deus e os orixás eu ganhei espaço dentro da cidade de Salvador, de estar tocando no Carnaval, de tocar no São João, todos os eventos Uhum. relacionados, tanto privado como do governo, como prefeitura, o Afro Samba está Tá dentro. presente. Aham. O Pelourinho se tornou nossa casa. Olha que Né? interessante. O Aham. Pelourinho se tornou nossa casa. A Praça Teresa Batista, que é dentro do Pelourinho, se tornou a casa do Afro Samba. Então eu faço os eventos lá no verão, às sexta-feira, aos sábados e aos domingos. E através disso eu criei um outro projeto que chama-se Música na Rua. Ok. Que eu peguei essa experiência tudo aqui no Arte no DIC Sim. e levei para Salvador. Criei um projeto para dar aula à molecada na rua e após a atividade eu botava o show do Afro Samba. Juntou uma coisa com a outra. E os integrantes da banda estão morando contigo lá em Salvador? Como é que é? Não, lá em Salvador já é outra gig. Entendi. Já é outra galera que me acompanha lá, também, Entendi. que são músicos Aham. renomados. Que é o teu projeto, né? É o meu projeto. Dependendo de onde você tá, você tem os músicos que estão Exatamente. tocando contigo. E aí eu montei esse projeto Música na Rua. Aham. Que eu faço atividade com várias pessoas de 0 a 100 anos. Aham. Boto todo mundo para tocar. Aham. E ganhou espaço lá em Salvador, no bairro que eu moro. E aonde eu relato, faço também os ensaios do Afro Samba lá aos sábados, à tarde. Aham. E o Afro Samba hoje ganhou espaço lá e vim para aqui, né? A minha casa, que eu acho no dia aqui como minha casa, Sim. para gravar. Vai ter gravação de clipe agora Vai sábado, ter né? Sábado, meu primeiro audiovisual. Aham. Aqui onde tudo começou, que eu falo que acho no dia que Afro Samba, acho no dia que eu hoje coloco o Afro Samba produto daqui. Sim. Porque foi acho no dia que me deu tudo. Uhum. José Vigílio que Abriu essa porta, né? Que nem você mencionou sempre, antes. Aham. sempre. Esquece, como eu falo, que as pessoas falam, pô, Bira, você fala, rapaz, do Arte no dia que de lá de Santos. Foi aqui onde tudo começou, aqui que me deu tudo. Aham. Que me ensinou, me projetou como artista. Aham. O Olodum me deu o caminho. Sim, Mas são quem me- fases diferentes, né? Quem me projetou como artista foi o Arte no DIC. Eu agradeço muito a ele aí, a José Vigílio. Muito legal. E é interessante traçar esse caminho do... de novo, né? Agora você tá passando esse conhecimento também. Sim, sim. E- E nada mais que nada menos. Provavelmente essas crianças eventualmente vão passar esse conhecimento pra Isso, frente. A isso. importância da arte na vida das pessoas, Exatamente. projetos sociais, né? E nada mais que nada menos. Ainda mais num país que nem o nosso. Eu vim gravar aqui onde tudo começou, onde minha vida começou aqui, né? 10 anos, 7 anos é uma vida sua que você leva para aquele lugar que muito mais na Bahia, muito mais aqui do que na Bahia. Sim. Sim. Quanto tempo? De 7 anos, né? 7 a 8 anos pela aí que eu fiquei aqui. Então, é uma vida que você gerou aqui, pessoas, né? Quando eu vim para aqui, as pessoas, o carinho que as pessoas têm com o Bira,
de me ver, de a tratativa que tem. Você olha nos olhos e você vê aquela, pô, a Bira tá aí. Então falei, pô, Zé, falava com ele, me dê esse presente. E aí rolou agora. De você vir pra cá, né? Sábado, então, tem gravação. Zé vai estar presente também? Sim. Lógico que ele tem que estar. E através disso, dessa gravação, surgiu outras coisas. Né? Não para pela aí, como eu falo na gravação. Não, sim. Aí agora segue em frente, né? Não, tá com um projeto montado. E coisas boas virão aí. Vai poder falar sobre isso. E, inclusive vai ter a gravação e vai estar saindo depois dessa gravação? Você vai estar lançando? Vou estar lançando. Não só a ideia que você vai conhecer, que é Nenel, que é o cara que trabalha comigo, uma pessoa também que me abraçou também assim, não, negão, tô colado contigo. O cara que me botou dentro do Carnaval de Salvador. Porque até então eu tinha maior dificuldade para tocar no Carnaval. Tocar no Carnaval de Salvador. Então, ele foi para um show meu e aí me viu tocando, pegou meu telefone e não me disse nada. Falou assim, vou te ligar. E aí me ligou, falou assim, você quer tocar no Carnaval? Eu falei assim, quero. E ele, então você vai fazer assim, assim, assim. Tá bom? Eu falei, tá bom. Então, de lá pra cá, eu não parei mais de tocar em festa nenhuma dentro de Salvador. O bicho tá pegando lá. Até o aniversário de Salvador, lá, através dele eu consegui fazer. Tanto aniversário, São João, que o meu ritmo é mais samba reggae e o São João é mais... Eu consegui fazer. Te colocar lá. Consegui tocar através desse cara, que é uma pessoa espetacular, também um gênio, assim, da música, assim, bastante entendedor. E tá vindo pra cá pra gente formar essa parceria. Eu acho no dia que é o que eu falo, que é gratidão minha, da minha parte. Você tá devolvendo, né? Exatamente. E levando o nome pra frente. Faz questão de, como você falou, de mencionar, de falar o nome do Zé. Falo muito, porque a gratidão já vem com você, cara. Sim. É aí. Você tem que ser grato na sua vida pelas pessoas que sempre te ajudou. Sim. Passar o conhecimento pra frente, exatamente, né? É uma causa nobre. E eu tenho muita gratidão pelo Astro Nico, por Zé Vigílio, por todos aqui. Sim. E vou ter sempre o resto da minha vida. Enquanto eu existir em vida, minha gratidão é eterna. Legal. Eu vou pedir de novo aí pros nossos ouvintes, quem tá vendo a gente, seguir a gente no canal Arte no Dic TV. Pra quem tá ouvindo a gente nas plataformas de streams, também seguir, comentar. Agradecer de novo a Sabesp, que patrocina o nosso projeto Som nas Palafitas. E a gente tá chegando pelo final aqui. Queria te agradecer, Zé, pela participação, pela conversa aí. Foi um prazer estar dividindo aqui todas essas histórias com vocês. E Bira, pelo trabalho, pelo Afro Samba e por esse projeto cultural. Agradecer a todo mundo que está aqui atrás das câmeras, o Marcos, o Bruno e o Felipe e o Instituto Arte no Dic. E vamos terminar com uma palhinha então? Vamos. Moro num barraco de madeira, iaiá, em cima do mar. Maré cheia não é brincadeira, meu bem. Saio pra pescar de barca-vela ou de canoa, jogo minha rede, puxo minha jangada e saio pro mar. Na sexta-feira vou à feira vender peixe pra você comer. Azeite de dendê vai ter, coco ralado, tempero verde não pode faltar. A dona de casa chegou pra falar, hoje à noite vai ter baile no gueto, eu vou tá lá. Valeu, obrigado, Zé. Valeu. Obrigado. Valeu. Bola.